E eu passaria, então, agora para a Ana Lúcia Lencastro, do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Bem-vinda. Por favor. Eu acho que a gente não precisa diminuir a luz, né? Está bem visível e acho que fica mais confortável da gente se reconhecer nas faces uns dos outros. Bem, bom dia a todos. Obrigada pelo convite à Fundação Roberto Marinho. Cumprimento a todos aqui em nome do Nelson Savioli, que é também companheiro de vários tempos, né, nessa luta aí pela implementação da aprendizagem. E gostaria de cumprimentar especialmente o Dr. Ricardo Tadeu, tenho a honra de falar depois dele, o que vai ser muito importante, porque ele já contou a história e levantou os pontos que a gente também considera muito importantes. Eu resolvi trazer uma provocação aqui, nós não sabíamos exatamente como seria o modelo dessa apresentação, mas então eu tive a sorte de, eu acho que vai ser uma coisa pertinente, colocar uma provocação, né? Se a aprendizagem profissional, com tudo isso que a gente viu aqui, inclusive na fala do próprio Ramon, que me ajudou também ter falado antes, porque levantou os pontos importantes, né, das características da aprendizagem, como a questão da conciliação com os estudos, com a escola formal, a sua característica principal de ser um programa de formação profissional, né, aliado ao trabalho, à prática do trabalho, a questão da proteção social, a questão da proteção trabalhista, as jornadas que permitem isso, é fundamental levantar isso, essa dignidade dessa inserção também protegida e, principalmente, o que acontece aqui hoje, que é a última vertente, eu diria, da possibilidade de participação nos espaços como os fóruns estaduais, como esse momento que a gente está vivendo aqui, como o Fórum Nacional de Aprendizagem, do diálogo entre todos os envolvidos. Então, hoje aqui nós temos um público, né, formado por desembargadores, por educadores, pelo auditor fiscal, que está aqui também, o colega do Ministério do Trabalho, fundamental na ampliação da legislação do trabalho e da fiscalização. Então, estamos aqui com o Ministério da Educação, com a Organização Internacional do Trabalho. Isso demonstra quanta gente está envolvido nesse tema da aprendizagem e como isso está começando, finalmente, a aparecer, depois dessa luta toda aí que nós ouvimos aqui no relato do Dr. Ricardo. Eu trago essa provocação. A aprendizagem profissional é uma política de Estado? Deveria ser, não é? A gente tem essas características para que ela se torne uma política de Estado, de fato. E aí atinja a ampliação que a gente precisa, não só do ponto de vista quantitativo, quanto da qualidade dos programas, da qualidade dessa formação, para a gente ver todo adolescente, jovem, com a oportunidade que nos contou aqui, né, o nosso colega. Quer dizer, isso aí é um direito constitucional, não só ao adolescente, mas ao jovem. A lei estendeu isso a partir de 2005 para 24 anos, e para as pessoas com deficiência, que entrem no mercado de trabalho com essa possibilidade de uma formação profissional, essa preparação, essa vivência em uma condição protegida. Então, é uma provocação, é rápido. Pode passar, por favor? Eu andei aí pesquisando quais são as características de uma política de Estado. E aí, como eu disse, é uma provocação. Obviamente, vocês podem trazer mais coisas durante o debate. Mas envolve as burocracias de mais de uma instância de poder, né? Do poder do Estado, do poder do governo federal, estadual, municipal, da sociedade civil organizada. No Poder Executivo, a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, agora juntos, finalmente, com o Ministério da Educação mais fortes, né, nessa parceria, com o Ministério do Desenvolvimento Social, em razão desse público que, obviamente, tem que ser o público foco, digamos assim, embora a lei não faça nenhuma corte em termos de renda, em termos sociais, a gente, obviamente, entende que esse público mais vulnerável do ponto de vista social e econômico, escolaridade, tem que ser o privilegiado. Então, daí o MDS na nossa luta aqui, conjuntamente, né? Temos a rede de educação profissional e tecnológica, que, felizmente, está ampliada hoje suficientemente para que possa entrar forte na questão da aprendizagem. Isso é uma ótima notícia, né, doutor Ricardo? Embora as escolas técnicas estivessem lá, você não tinha escola técnica em número suficiente, né? E hoje você tem essa rede de educação profissional e tecnológica constituída.
coordenada aí pelo Ministério da Educação. As entidades de assistência ao adolescente e educação profissional são as ONGs aqui citadas, os conselhos municipais do direito da criança e adolescente, com quem precisamos estabelecer até uma conexão maior, Ministério do Trabalho e conselhos municipais, né, no sentido da validação desses programas pedagógicos, e que hoje é uma função também, a partir da regulamentação do decreto 5.598, 2007, se instituiu um cadastro, é uma função do Ministério do Trabalho reconhecer a qualidade, a duração desses cursos, enfim, dar essas diretrizes todas. Isso é feito tem que ser feito mais em sintonia com os conselhos municipais do direito da criança. A questão da legislação, também já temos a Constituição Federal como base de tudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a CLT, agora o Estatuto da Juventude, a CLT, que é com base na CLT que foi reformulada a Lei 10.097, e a regulamentação, enfim, em termos de legislação, também estamos atendidos nisso aí. Por favor. A questão do Fórum Nacional, hoje a gente tem um Fórum Nacional instituído em 2008, que cada dia se fortalece. Então, nós temos aqui, a grande parte das pessoas aqui envolvidas estiveram conosco agora na semana passada, numa reunião do Fórum Nacional, com fóruns, na verdade, ele é constituído também por todos esses atores que eu citei, e mais a questão dos representantes dos empregadores e dos empregados. Está incluído na Agenda Nacional e no Plano Nacional de Trabalho Decente, que é um compromisso do governo brasileiro, né, com a OIT, o país é signatário desse termo. Hoje, a aprendizagem é objeto de vários estudos de organismos internacionais, então, a própria OIT, a OCDE, o G20 faz estudos sobre isso, pesquisas e publica. Está incluído em acordo de cooperação científica e tecnológica com o BID. Enfim, o IPEA, que também está aqui representado, né, tem feito estudos e pesquisas realizadas nesse sentido, nos ajudado para a gente mostrar o cenário, o mapa da aprendizagem. Existe já o financiamento público de metodologias, então o Ministério do Trabalho já financiou o que a gente chama de arco ocupacional para o setor bancário, porque o setor bancário não tem um serviço nacional específico e é um grande empregador, obviamente, é uma grande escola, mas não tinha um curso, um programa de aprendizagem voltado para esse setor. E aí o Ministério do Trabalho já investiu nisso, agora investiu, acabou de lançar, e vamos começar, o arco ocupacional do desporto, outro setor não atendido em suas especificidades, ou seja, um setor que é atrativo para os jovens, um setor que é grande empregador e que tem enormes chances. Nós estamos lançando o primeiro arco do desporto para formar o auxiliar de práticas esportivas, para formar o organizador de eventos nos clubes, nas praças, enfim, onde acontece esporte. Esse é um novo profissional que pode ser formado e que não estava atendido. Então, esse financiamento público de novas metodologias é fundamental. Está se iniciando agora o arco. Esqueci de citar que o Ministério do Esporte se juntou a nós agora nessa questão do arco do desporto. E a vontade é de desenvolver outras ocupações, envolver outras ocupações, como agente comunitário de esporte e lazer. Isso foi trazido pelo Ministério do Trabalho, que, inclusive, atuam como agentes comunitários, que são, né, atuam junto com as prefeituras, contratados por elas. Hoje, eles às vezes, são contratados como estagiários, o que, de ensino médio, regulado, o Ricardo levantou um ponto importante, isso aí é precarização, isso não é formação profissional de verdade, né? O estágio tem que ficar ali para o nível técnico superior. Mas a possibilidade levantada pelo próprio Ministério do Esporte da gente, então, construir um outro arco que prepare e forme esse agente comunitário de lazer e esporte. E o arco da cultura surge agora com essa ideia de a gente também envolver esse outro segmento, né, que também é interessante, que também é rico, que também você tem aí milhões de possibilidades de profissionais. Essa questão do Pronatec Aprendiz, que também já foi citada, por isso que eu dei sorte, né? Vocês falaram tudo aí, deram a base. É exatamente o primeiro financiamento de uma carga teórica pelo governo federal. Até hoje, investimento da aprendizagem é privado, com a ideia do Pronatec Aprendiz e outras experiências semelhantes em alguns estados, que já começam a financiar isso.
é muito interessante, porque é exatamente um apoio que se deve dar a toda a política de Estado. Não é? Pode passar. Bem, o que falta para a gente conseguir que a aprendizagem seja mesmo uma garantia continuada, independente do contexto econômico, social que se viva. Quer dizer, numa situação de desemprego, claro que fica mais importante ainda você garantir a entrada do jovem, do adolescente, no mercado de trabalho de uma forma protegida. Né? É mais importante, mas numa situação de emprego estável também é. Porque, de qualquer forma, ele precisa da experiência, de qualquer forma é a primeira vez, de qualquer forma não é uma qualificação como você dá a um trabalhador adulto, é uma formação profissional. Então, nesse sentido, o que a gente falta? Eu acho que falta visibilidade. O que vocês estão promovendo aqui hoje é um apoio à visibilidade, à causa, né, que é de todos, mas a gente precisa fazer isso pelo Estado. Né? O próprio Estado tem que começar a se comunicar com o público beneficiário da lei, com a sociedade em geral, e mostrar que existe esse direito, que esse direito que está garantido, que ele deve procurar. A gente precisa, acho que, aprofundar a investigação de outras possibilidades por meio da articulação da aprendizagem até com a educação formal, regular e técnica. Nós temos um exemplo muito interessante do aprendiz na escola, está aqui o secretário de Trabalho, eu acho, do professor Cláudio, do Ceará. Isso acontece no Ceará, por iniciativa do Estado, e, na verdade, é ofertado ao aluno do ensino médio regular, aqueles que se interessarem e quiserem. Tem outros, obviamente, de outros planos, mas nas escolas públicas, eram 12 escolas ano passado, esse ano, se não me engano, 40 e poucas já, que eles tenham, acessem um contrato de aprendizagem. Então, esse é um trabalho muito interessante, feito junto com a Secretaria de Estado de Trabalho e de Educação, né, o governo local, no sentido de captar essas vagas, a fiscalização do Ministério do Trabalho, a superintendência atua nisso aí. Então, é uma iniciativa super interessante. No contraturno, usando a instalação da escola, eles têm um contrato, têm a oportunidade da formação teórica, digamos assim, e depois com o contrato, depois não, concomitantemente com o contrato na empresa. Então, Pronatec é outro exemplo já dado. A gente precisa também entender política de Estado, que não quer dizer que ela não possa ser aplicada como política compensatória, né? Assim, aliado a uma política passageira, como, por exemplo, a erradicação do trabalho infantil. Né? Então, o beneficiário da aprendizagem, prioritariamente, tem que ser o afastado do trabalho infantil pela fiscalização. Daí você articula uma política de Estado com outras políticas que são provisórias, porque o objetivo é que a gente não tenha mais trabalho infantil. Né? Isso, enfim. A questão que nos move, aí, desde 2008, o Fórum, nos move o Fórum, por exemplo, então, a questão da aprendizagem na administração direta, autárquica e fundacional. Nós temos lutado por isso há muito tempo. Entendemos que a exemplo das empresas públicas, que contratam e dão essa oportunidade ao jovem, que depois não vai ser efetivado naquela empresa, porque precisa de um concurso, né, de um outro processo seletivo, a administração pública direta também deve fazer esse papel. Precisa fazer, precisa ampliar. Felizmente, a gente já tem muitos exemplos. Estamos tentando fazer um evento agora, dia 12 de agosto, trazendo exemplos do Poder Judiciário. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem aprendizes já, o Ministério Público, em vários locais também. O Executivo, nós temos exemplo na própria Previdência Social, temos exemplos de estados e municípios já fazendo, e temos no Legislativo, que é quem finalmente vota a lei, então, que hoje só em Brasília nós temos mais de 500 aprendizes na Câmara dos Deputados. Então, não vemos como isso pode não dar certo nesse momento agora. Mais 3 minutos, mas preciso. Ok, já estou terminando. Aumentar o investimento público e privado. O investimento privado, um exemplo é o Aprendiz Legal. Né? Investimento privado na composição de novos currículos e metodologias para atendimento de todos os setores. O fato de a aprendizagem ter elevado a idade acaba com aquela questão de alguns setores não podem contratar aprendizes porque as funções são perigosas, insalubres e tal. Isso já deveria ter sido superado. Porém, pode passar, acho que é a última. Eu vou passar. Nós precisamos e reconhecemos que precisam alguns ajustes aí das normas infralegais para que isso seja viabilizado, para que isso seja mais tranquilo, de que todas as empresas entendam e passem a fazer isso, a entender isso como um investimento na formação
no quadro profissional que ela precisa, técnico profissional que ela precisa. Então, nós precisamos aumentar a articulação entre o governo federal e as instâncias estaduais e municipais de trabalho e educação. Estou feliz aqui que eu vi, acho que 2 secretários de educação, mais o secretário de trabalho. A gente precisa muito dessa aproximação. Precisamos de aumentar uma articulação da oferta de matrículas dos serviços nacionais de aprendizagem à ação fiscal. Então, se vai haver uma ação fiscal, tem que haver um curso correspondente, tem que ter um curso, tem que ter um planejamento, tem que ter essa articulação maior. Em alguns locais já se faz isso, né, por iniciativas da própria fiscalização e dos serviços nacionais de aprendizagem, e também essa articulação com a real demanda dos contribuintes, com cotas a cumprir, né? Precisamos também, eu acredito, a formação de atendentes do sistema público de emprego. Já existe um projeto dessa formação. A assistência social está investindo nisso, né? O Miller está aqui, exatamente para você permitir a intermediação também desse público da assistência social, atendidos por cadastro único, Bolsa Família. O Miller deve falar disso melhor do que eu, mas a formação desses atendentes do sistema público, dos Cines, para que esse direito seja democratizado de fato. E, finalmente, nós temos um Plano Nacional da Aprendizagem Profissional construído pelo Fórum, que orienta as ações que precisamos buscar, como a interiorização, né, como a interiorização para que em pequenos municípios você também tenha essa oportunidade da aprendizagem, isso não ficar concentrado nas grandes cidades, e uma série de ações que o Fórum vai divulgar agora no dia 12 de agosto, que seria importante, então, que vocês que estão aqui, claro, para discutir uma coisa mais ampla do que só aprendizagem, mas focados hoje nesse tema, possam conhecer e possam discutir e opinar, enfim, né? Não se constrói uma política de Estado sem a participação de todos esses entes que nós citamos e que aqui, felizmente, a grande maioria acho que está representada. Tá bom? Então, acho que era isso. Fiquei no tempo? Claro. Obrigado, Ana.